Ô pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estou preparando para vocês uma série de vídeos aí. Essa série deve ficar com umas 5 partes, mais ou menos, falando sobre compra de moto usada, onde eu passo uma opção de dicas e dou algumas opiniões de como que eu acho que a gente deve proceder, cuidados que devem ser tomados. Só que provavelmente algumas coisas vão ficar um pouco de fora dessa série. Então, sendo assim, eu vou preparar um material separado que vai servir como complemento. E nesse vídeo de hoje, eu vou abordar um desses assuntos extras que ficarão de fora, que é especificamente sobre comprar motos paradas. Como o próprio nome diz, são essas motos que não rodaram ou que por algum motivo elas pararam de rodar. E eu vou começar falando de motos que o dono comprou ela zero, pegou ela zero na concessionária, por algum motivo praticamente não usou a moto, e aí de repente a pessoa decide se desfazer da moto, decide vender e faz um anúncio oferecendo ela praticamente como se fosse uma relíquia. De vez em quando eu vejo uns anúncios desses, inclusive quando eu estava procurando moto para comprar, e eu cheguei a ver um camarada anunciando uma Savage 99, se não me engano. Acho que era quase 20 mil que ele queria na moto. A moto tava com 10 mil quilômetros rodados, um negócio desse. E o cara queria, claro, um absurdo na moto, né? E por coincidência, na época, eu também estava vendo uns vídeos no YouTube de moto e cheguei a encontrar um vídeo sobre uma Dragstar e o título era a Dragstar mais nova do Brasil. Se não me engano, a moto na época do vídeo estava com 2.500 ou 3.000 quilômetros rodados. E esse vídeo não é muito antigo não. Então, assim, aí você pode pensar, pô, mas o que que eu vou ter para falar a respeito disso? Bem, a minha opinião é que assim, motos que rodaram muito pouco, elas não são uma alternativa muito legal, muito interessante. Inclusive eu já tive uma experiência no passado, eu comprei um carro, que era um carro assim que estava pouquíssimo rodado, carro de garagem, e foi o pior carro que eu tive. Foi um Honda Civic 1994 americano. E foi o carro assim que, não pior assim, no sentido que o carro seja ruim, mas pior no sentido que foi o carro que me deu mais problema, me deu mais aborrecimento, que eu tive que gastar mais dinheiro com mecânica. Então, e assim, não acho que foi uma coincidência não, porque eu já conversei com várias outras pessoas e isso é meio que um padrão, sabe? Você pegar um carro ou uma moto que não rodou, não foi usada, é uma coisa meio complicada por vários motivos. Primeiro, porque tem aquela máxima, né? Veículo é uma coisa que foi feito para rodar, não para ficar parado. E aí o que que acontece? Imagina só, você vai e compra uma moto dessas aí que tem mais de 10 anos de uso, uma moto às vezes com 10, 12, no caso aquela Savage que eu mencionei, né, uma moto com mais de 20 anos, que rodou aí, sei lá, 10 mil quilômetros ou menos. Para começar, você vai pagar muito caro, você vai pagar no mínimo uns 20% além do valor da tabela FIP. O dono vai tratar a moto como se fosse a última bolacha do pacote, né? E você logo de cara, para você poder rodar com essa moto seguramente, né? Se for o caso, né? Se você está comprando uma moto para rodar, se você está comprando uma moto para integrar uma coleção, botar ela no pedestal na sala da sua casa, não. Você pega ela do jeito que está e já era. Não precisa fazer nada na moto. Mas se você for rodar com ela, você minimamente vai ter que fazer uma mega revisão. Primeiro você vai ter que trocar todos os fluidos dessa moto. Você vai ter que tirar fluido de transmissão, do cárter, das bengalas, de freio, a gasolina que tiver nela também nem pensar, porque se a moto é tão pouco rodada, vai saber quando foi a última vez que a pessoa saiu com essa moto. É, Você vai ter que desmontar carburador, trocar reparo, vai ter que trocar bateria, vai ter que trocar os dois pneus. Então vai fazendo as contas aí. No mínimo, entre peça de reposição e mão de obra de mecânico, isso daí, uma brincadeira dessa não fica por menos de 4 mil reais.
E eu, honestamente, eu acho assim, que se a pessoa pega uma moto dessa, tem que fazer esse serviço, porque senão não faz nem sentido você ter feito uma compra de um veículo nessa condição, um veículo pouco rodado, né? Que se você pegou um veículo desse, você até pagou mais caro por ele, é porque você quer um veículo que, vamos dizer, se aproxima do estado de zero. Só que pelo fato de ter ficado parado, houve a deterioração do tempo, né? Não só disso tudo que eu falei, mas também de mangueiras e outras coisas. Tem que olhar a parte elétrica, porque vai estar com mau contatos e tudo. Mas não faz sentido você pegar um veículo desse e você simplesmente sair rodando com ele. Você vai ter problema, né? Então a pessoa, para pegar uma moto dessa, né, que, sei lá, custe aí na tabela FIP, sei lá, 17, 18 mil, você já vai pagar de cara uns 22 mil. Então já sabe que vai pagar mais uns 4, ou seja, ela vai sair no final por quase uns 10 mil a mais. Mas esse é o preço de você pegar um veículo desse, né? Eu, honestamente, acho que é muito dinheiro e é muita dor de cabeça na hora de comprar uma moto, né? Eu, particularmente, acho que não vale a pena. Acho muito complicado isso, né? Mas, enfim, é uma opinião minha. E assim, uma outra situação que eu também acho complicadíssima é você pegar também uma moto que ela está parada, porque por algum acaso essa moto deu um chabu e o dono dela resolveu não mandar arrumar, ou até pensou em arrumar, mas ficou adiando, o tempo passou e depois de um tempo ele acabou desistindo e resolveu vender a moto parada, né? A gente também vê uns anúncios assim e eu também acho essa uma situação bastante arriscada. E muita gente acaba entrando nessa porque, em geral, é uma oferta que parece ser muito vantajosa. Exatamente porque, se você tem uma moto que vale 10 mil, você vai vender ela parada, você não tem como vender ela pelo valor de mercado. Então, normalmente você vai pedir aí, tipo, metade do preço. Então, uma moto de 10 mil, ela sai por 5 mil. Então, muita gente se ilude com isso. Porque às vezes o cara quer ter uma moto que o dinheiro dele não dá para comprar. Ele deseja aquela moto, que no mercado custa 10, mas ele tem 5 mil. E aí ele encontra um anúncio desse e o sujeito fica doido. Porque tá ali a oportunidade dele ter uma moto de 10 mil pagando apenas a metade, né? Mas é aquilo, uma moto parada que não está funcionando é uma caixa de surpresas e é um risco muito grande. Primeiro que é aquilo, você não viu a moto funcionando, então você nem sabe ao certo se ela realmente um dia funcionou. O vendedor, ele nunca vai dizer para você exatamente o que aconteceu, né? De repente a moto travou o motor e ele vai dizer para quem está comprando que simplesmente ela está funcionando e parou de funcionar, que é uma coisa à toa e tal. E a pessoa que quer muito comprar aquilo se ilude e leva para casa uma tremenda bomba. Fora isso, né, fora essa complicação, tem outra coisa também, que realmente às vezes o problema é até realmente simples. Às vezes a moto nem está com um problema sério, mas como ela ficou muito tempo parada, ou só o fato dela ficar sem funcionar, isso já faz com que apareçam outros problemas decorrentes da falta de uso. E outra situação também é que às vezes o problema que era fácil de resolver se torna difícil porque a pessoa que está vendendo a moto, né, ela nem lembra mais qual foi o problema que deu. Às vezes ela estava até na pista de encontrar o que era, mas largou de mão e não mexeu mais na moto e esquece. Eu vou até dar um exemplo que assim pode parecer que não tem nada a ver, mas ele demonstra bem isso daí. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás aí que eu chamei assim Alerta aos Mecânicos. Tá aí no canal, procura aí que é bem interessante esse vídeo. Eu fui mexendo num negócio na minha Virago, fui simplesmente colocar uma tampa que estava solta, que ela veio solta, fui prender a tampa. Aí eu fiz uma besteira lá, acabei sem querer com um parafuso dando um curto num fio e a moto morreu um cilindro. Ela só estava funcionando um cilindro, só metade do motor. Pensando bem, olhando aqui, dali, conversando até com a minha esposa, que ela viu o que eu tinha feito, a gente matou a charada. Por quê? Porque eu fui ver isso logo no dia seguinte, então estava tudo fresco na memória.
Agora você imagina uma situação, né? O cara tá mexendo ali na moto, que a moto dele deu alguma pane, alguma coisa, e ele mexe daqui, mexe dali e tal. Aí depois ele para, larga a moto de mão. Passou um mês, 2 meses, um ano, o cara não lembra mais o que estava acontecendo, né? Nem para poder te ajudar, para te dar alguma dica de como você vai botar a moto para andar, ele não sabe mais. Então você vai ter que procurar uma agulha no palheiro, né? Ou você ou um mecânico. E aí você pegar uma moto dessa, você pode pensar aí em tempo de deixar ela parada 1 ano e meio, 2 anos, até você conseguir botá-la de novo em condições de rodar. E outra coisa, muito provavelmente, quando chegar no final, se você for uma pessoa como eu, que gosta de fazer tudo certinho, né? Você vai querer deixar a moto toda nos trinques, você vai acabar gastando muito mais dinheiro do que se você tivesse juntado para comprar já uma moto em condições. E detalhe, existe a chance até de que o tempo que essa moto vai ficar parada vai ser mais tempo do que o que você precisaria para juntar esse dinheiro extra, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que muitas vezes a gente se apressa ou a gente se encanta com uma coisa que parece ser uma oportunidade muito boa, né? Como no caso, nossa, vou pegar uma moto que praticamente não foi usada, a moto não foi rodada, a moto está quase zero. Ou então você vou pegar uma moto pela metade do preço, nossa, que vantagem que eu estou fazendo. Gente, é o seguinte, não existe milagre, não existe mágica, não existe esse negócio de fazer assim o melhor negócio do mundo. Você pode crer que toda vez que você for fazer algum tipo de negociação que a coisa parece que é boa demais para ser verdade, é porque ela realmente é boa demais para ser verdade, tá? Então tome muito cuidado com isso, segurem seus ímpetos, né? Não se empolguem em demasia para não acabar entrando numa furada e depois se arrepender, tá? Essa daqui é só a minha humilde opinião, né? Claro, cada um faz aí o que acha que tem que fazer, né? Porque cada um é dono do seu destino, dono do seu próprio bolso, né? Mas eu só estou compartilhando aí a maneira como eu penso para de repente ajudar vocês a pensarem um pouco, né? Porque às vezes a gente fala um negócio desse, a pessoa vai assistir um vídeo ou conversa com um amigo, alguém fala alguma coisa e a pessoa assim, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha olhado a coisa sob esse ângulo, tá? Então é isso aí. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por vocês assistirem. Uma boa sorte. Em breve a gente volta. Um abraço, até mais.